aqui a dizer, este livro já tem praticamente um ano. E justamente na altura em que eu era para apresentar aqui o livro na Unicep, foi o primeiro sábado de confinamento em março. Foi mesmo... Mais azar não havia. É verdade ou não? Mais azar não havia mesmo. E, portanto, tivemos, obviamente, na altura de cancelar essa mesma apresentação e agora, num esquema diferente, com estas novas regras, decidimos avançar para este momento, ao fim da tarde, que basicamente cumpre todas as normas de segurança, como não podia deixar de ser, e tenta ter uma conversa assim, amigável e mais próxima com quem decidiu passar por cá. Para quem não me conhece, o meu nome é Luís Monteiro, eu licenciei-me em Arqueologia aqui na Faculdade de Letras da Universidade do Porto e prossegui estudos para o mestrado na área da museologia e dos estudos de património. E este livro é justamente o produto final desse exercício académico. Apesar de ter algumas alterações para não ser mesmo o exercício académico tout court, o livro espelha a investigação que eu fiz ao longo de mais ou menos um ano e meio para a minha tese de mestrado na área dos museus. E obviamente não podia deixar também de fazer aqui um agradecimento à professora Alice Duarte, que foi a minha orientadora de mestrado, e que esta obra não é assinada por ela, mas é sem dúvida um trabalho que dependeu bastante dela, do seu acompanhamento, do conhecimento e da sabedoria que me foi passando ao longo desse longo ano e meio. O objeto de estudo está relacionado com os serviços educativos nos museus e o papel mais ativo que os museus podem ter junto da sociedade e das populações onde estão inseridos, mas especificamente este trabalho fala sobre uma parcela da sociedade que está historicamente esquecida, que são os imigrantes e, em especial, os refugiados. E, portanto, a primeira pergunta, que foi, na verdade, a pergunta basilar que eu coloquei a mim mesmo antes de começar a tese de mestrado foi: podem os museus, sim ou não, dar uma resposta social e cultural a quem nunca os frequenta, estruturalmente a quem nunca os frequenta? Esta pergunta coloca-nos um conjunto de perguntas prévias para as quais também tive de investigar para tentar ensaiar algumas respostas. O museu, que é uma instituição histórica, desde o século XIX, começa com os gabinetes de curiosidades de uma burguesia em ascensão, e de um certo esoterismo e exotismo até em ter as peças raras que não havia no Ocidente, nomeadamente na Europa. Foi ao longo dos anos, e principalmente no pós-guerra, transformou-se numa instituição do Estado Social e é hoje admitida pela esmagadora maioria das chamadas políticas públicas como um instrumento de dinamização cultural. Dinamização cultural, democratização do acesso à cultura, ao conhecimento, ao património histórico, tudo isso é verdade. Mas também é verdade, e eu aí vou buscar alguns estudos do sociólogo francês Bourdieu, que nos fala de, apesar de existir desde a Segunda Guerra nas sociedades europeias, principalmente uma tentativa de tentar democratizar o espaço do museu, o museu nunca deixou de ser estruturalmente um espaço para as elites, não só do ponto de vista do seu acesso, mas também do ponto de vista das narrativas que ele compreende, ou seja, das narrativas relacionadas com quem é que venceu e quem é que perdeu ao longo da história, com quem é que está ou não representado no museu, não só nas suas exposições permanentes e na sua coleção base, mas também nas suas exposições temporárias, na forma como se abre ao resto da sociedade. E, portanto, eu parti de um pressuposto de um certo paradoxo. Se é verdade que o museu hoje é uma instituição pública, isso não significa que ela já esteja descolonizada de todo o seu processo histórico relacionado com as classes que nos têm governado. E, portanto, essa partilha de experiências, que eu principalmente na última fase do primeiro capítulo adianto sobre
como é que teoricamente e no espaço académico as ideias sobre o museu foram avançando, há depois uma dificuldade em tornar isso prático. Ou seja, nós temos, e para quem é da área da museologia conhece bem, muita teoria crítica relacionada com a produção do museu, sobre o que o museu deve ou não representar, mas depois, na prática, nós temos muita dificuldade em encontrar esse movimento mais vanguardista e essa teoria crítica mais avançada no terreno. E é justamente sobre isso que eu tento trabalhar. Há uma segunda parte do livro, que é o segundo capítulo, que é um capítulo mais de relações internacionais e de direito internacional, muito relacionado com a ideia de, sendo a cultura um instrumento basilar até da consagração dos direitos humanos, de que forma é que os museus, que têm uma relação difícil com o outro, entendamos, com os estrangeiros, com os imigrantes, com pessoas racializadas, com aquele que não é, à partida, o público-alvo dos museus, historicamente, de que forma é que nós podemos garantir, num panorama internacional, e neste caso num panorama da União Europeia do século XXI, esse acesso à cultura por parte de todos os povos, independentemente de serem ou não cidadãos desse país onde o museu se encontra. E a resposta é sim, há um conjunto de prerrogativas legais da parte da União Europeia e não ao mesmo tempo, porque o avanço de uma certa linha neoconservadora na Europa, do avanço dos fascismos, da forma como a União Europeia tem tratado a problemática dos refugiados, não lhe dando apoio, criando mais fronteiras, há claramente um choque entre aquilo que são as peças basilares da própria construção europeia, ou pelo menos aquilo que se apresenta como as pedras basilares da construção europeia, e aquilo que tem sido uma prática política, nomeadamente, não é, em concreto, sobre o problema da crise dos refugiados que nós temos vivido. A última parte do livro parece-me mais interessante. É sempre difícil falar em causa própria, mas é mais interessante porque é aquela que ensaia modelos diferentes para a existência do museu. Não que eu tenha, numa tese de mestrado, até porque isso é difícil, trabalhado numa construção em todas as bases, em todos os pilares daquilo que pode ser um museu diferente do que nós temos hoje, mas trabalhei, acima de tudo, como é que os serviços educativos e os serviços à comunidade podem ou não ter uma leitura diferente e um papel diferente. E para dar corpo a esta ideia, a este ensaio, vou buscar 3 exemplos que já estão a acontecer hoje na Europa. O primeiro deles está relacionado com o projeto Open Museum, Museu Aberto, que é um projeto de Glasgow. É basicamente uma parceria entre o Estado Central, as autarquias e um conjunto de entidades relacionadas com a cultura. E o projeto do Open Museum, em Glasgow, não é um projeto dentro de um museu. O projeto é o próprio museu. E como é que isto funciona? É um novo conceito que basicamente juntou imigrantes que vivem em Glasgow, imigrantes, refugiados, pessoas que vieram até inclusive de outros continentes que não o continente europeu, e convidam essas mesmas pessoas, com técnicos dos assuntos sociais da Câmara Municipal e também com técnicos na área da curadoria e da museologia, a construção, a criação de uma exposição através da coleção dos próprios artefactos do dia-a-dia dessas pessoas. Ou seja, nós estamos habituados, quando visitamos uma cidade, a conhecer a história dessa cidade, a história desse país, a história desse território, através de um museu ou de uma exposição. Aqui os papéis invertem-se. São as pessoas de Glasgow, naturais de Glasgow, que ficam a conhecer uma nova cultura, um novo povo, um novo segmento cultural que vive naquela cidade, mas não há tantos anos, através dos seus artefactos. E, portanto, é um museu móvel, é uma exposição itinerante que circula ao longo da cidade, tem vários projetos, e onde essas pessoas sírias, tunisinas, em principal desta parte da África do Norte,
dão a conhecer a sua cultura, mas também as dificuldades que passaram para chegar até ali. E, portanto, este é um projeto interessante que continua a existir em Glasgow e que me pareceu até, dos 3 exemplos que dou aqui, o mais disruptivo, aquele que põe mais em causa o modelo tradicional de museu. O segundo exemplo é um programa que existe em alguns museus de Berlim, nomeadamente no Museu de Arte em Berlim, e que tem um duplo papel. Em primeiro lugar, convida refugiados, mas refugiados já a viver em Berlim há alguns anos, portanto, que já foram acolhidos por aquele país e naquela cidade, a fazer uma visita guiada aos refugiados e aos imigrantes que chegam de novo a Berlim. Ou seja, essas pessoas, esses refugiados, esses estrangeiros, que chegam à cidade, têm uma inclusão cultural, não só a partir de mediadores berlinenses ou mediadores alemães, mas a partir de pessoas da mesma nacionalidade. Ou seja, é um sírio ou uma síria, por exemplo, há um caso desses em concreto, que faz uma visita guiada a um conjunto de novos sírios que chega à cidade. Isto é importante só por si, pelo significado que tem, pela simbologia que tem, mas é ainda mais importante porque, em parte, as coleções que estão sediadas em Berlim são muito relacionadas com aquilo que foi uma recolha de obras de arte nesses mesmos territórios sírios, do norte da África e outros. E, portanto, há aqui, por um lado, uma capacidade, eu diria até, utilizando a expressão, autocrítica, da forma como esses museus de Berlim olham para si mesmos e para o seu papel histórico. E, portanto, há uma tentativa de descolonização da arte e que, em grande parte, alguma até já foi devolvida aos seus países de origem, e ao mesmo tempo que faz essa relação diferente com os artefactos que trabalha e que salvaguarda e que garante a sua preservação, tem ao mesmo tempo uma porta aberta que está historicamente fechada. E é esses povos que produziram essas obras de arte poderem novamente ter acesso a elas e fazerem uma interpretação sua, própria, e não uma interpretação europeia dessa arte, que não é uma arte europeia. E, portanto, há aqui uma nova relação em vários âmbitos, no âmbito cultural, no âmbito sociológico, mas também no âmbito político e das relações diplomáticas entre estes dois países. Há depois um outro projeto que estava no início, quando eu iniciei a minha tese de mestrado, e que é um projeto em Milão e que junta principalmente as comunidades indianas e que utiliza o espaço do museu, e entendam aqui o espaço mesmo físico, as galerias, as salas de trabalho, etc., para produzirem obras de arte. Ou seja, são artistas, alguns palestinianos, outros indianos, outros turcos, que vivendo em Milão, artistas amadores, não estamos a falar de artistas convidados, estamos a falar de artistas amadores, em grande parte, que têm a arte como um hobby para si e que utilizam o espaço do museu para produzir essas obras de arte e para trocarem. É um espaço de interculturalidade, não é? De troca de culturas, de experiências, mas também de troca de conhecimento técnico em relação à pintura, à escultura, à arte contemporânea. E é também um projeto interessante porque, não sendo propriamente uma experiência sobre o que é a coleção do museu, é mais uma vez um museu a abrir-se de uma outra forma. Esse projeto depois teve contornos interessantes. Ele não está no livro porque é mais recente do que a escrita da minha tese de mestrado. Mas ao longo do tempo, essas populações de Milão e esses grupos culturais de Milão foram começando a pedir ao museu para utilizar o espaço do museu para outras coisas. Por exemplo, aprender a falar melhor italiano. Por exemplo, poder ter algumas aulas sobre cultura italiana, sobre literatura, ou seja,
o museu deixou de ter só uma tarefa de salvaguarda das obras ou de exposição das obras e começou a ser um centro cultural, um espaço e também um espaço de aprendizagem ao mesmo tempo. E, portanto, os serviços educativos desse museu assumiram essa tarefa para si e, pelo que eu leio, em italiano, obviamente com alguma dificuldade em alguns termos e também alguma dificuldade de estar sempre a acompanhar esse processo, parece-me que é um avanço importante. Para finalizar, em 2 minutos, 3 respostas a 3 perguntas que eu coloquei aqui. O museu continua a ser tradicionalmente conservador? Sim, no sentido em que continua a ter como públicos-alvo uma minoria da sociedade. E, portanto, para abrir o museu a novos públicos, é preciso garantir que nesses novos públicos estão incluídas pessoas que não são de nacionalidade portuguesa, no caso português, que não são de origem europeia, no caso da União Europeia, e que, portanto, garante este espaço de interculturalidade. Em segundo lugar, é possível imaginar, com estes contornos, um museu diferente daquele que nós temos hoje? Há um escritor africano chamado Akil Mbembe, que tem estado agora bastante ativo num conjunto de novas obras que tem escrito sobre a questão da descolonização, e ele utiliza um termo numa das suas últimas obras chamado Políticas da Inimizade, não é? Políticas sobre as relações que não são amigáveis, e ele utiliza um termo muito interessante que é o anti-museu. Não no sentido de acabar com o museu, não é? Não é no sentido de destruir a instituição museu, mas é no sentido de conseguir fazer do museu uma coisa diferente do que ela é. Ou seja, dos povos que foram historicamente massacrados poderem estar representados no museu, não enquanto objetos, não enquanto meros instrumentos de uma narrativa histórica, mas enquanto pessoas, povos, populações, momentos históricos que aconteceram e que existiram. Por fim, como é que nós podemos imaginar toda esta teoria crítica na área da museologia em Portugal? Nós temos, do ponto de vista da coleção museológica, dados riquíssimos em vários tipos de museu, não só museus de arte, e pelo nosso passado colonizador temos um trabalho muito grande para fazer nesse aspecto. Há obviamente um enquadramento diplomático das relações internacionais e diplomáticas do Estado português com os Estados dos PALOP e da CPLP, como é evidente, mas há, para além da questão diplomática, uma relação política, cultural e social diferente com essas peças e obrigatoriamente diferente com essas populações. E, portanto, nós quando hoje em Portugal falamos de exclusão social, falamos de novas questões relacionadas com o racismo e com a xenofobia, é importante ter um discurso que contraponha isso, mas é, acima de tudo, importante que existam políticas públicas que garantam acesso igual a direitos fundamentais. E a cultura não tem, ao longo de todos estes anos, sido uma fonte importante para o acesso a esses direitos humanos. Eu acho que estamos numa altura de utilizar também a cultura enquanto expressão do pensamento crítico do ser humano, da visão que nós temos do mundo, para aproximar essas realidades que nos continuam, apesar de nacionais, continuam a ser, na maioria das vezes, estrangeiras e estranhas para quem nasceu cá em Portugal. E, portanto, em suma, este foi a tentativa que eu tentei desenvolver na tese de mestrado, que depois a editora Grácio, que é uma editora de Coimbra, amavelmente decidiu publicar nesta pequena obra. E queria agradecer a vossa presença, obviamente. Muito bem, a apresentação magnífica.